Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para seguir nossas conversas sobre os escudos que nós usamos para esconder a nossa vulnerabilidade, como se isso fosse necessário para ser feliz, mas não é. E a gente conversou no último vídeo sobre perfeccionismo, agora nós vamos seguir aqui com o livro da Brené Brown. Eu sempre agarro para falar esse nome. Mas a gente vai continuar aqui hoje com o escudo da alegria como mau presságio. E aí, você? Você acha que felicidade de pobre dura pouco? Você acha que tá bom demais para ser verdade? Olha só que interessante. A Brené Brown, quando ela foi fazer esse livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, é fruto de uma pesquisa, ela é assistente social, é fruto de pesquisas inúmeras de anos sobre esses escudos, né, do perfeccionismo e o segundo que a gente está trabalhando, da alegria como mau presságio. O que ela percebeu? Ela percebeu quando ela foi fazer perguntas para as pessoas, assim, sobre o medo e a vergonha, sobre o medo da exposição, o medo de se sentir frágil, vulnerável. As pessoas responderam assim, olha só, elas completaram a frase seguinte, a frase assim, olha, eu me senti ou eu me sinto mais vulnerável, mais exposto, mais frágil quando eu olho para os meus filhos dormindo, quando eu admito que eu amo meu marido ou a minha esposa, quando eu reconheço como eu melhorei, quando eu vejo que eu amo meu emprego, quando eu passo alguns dias com os meus pais, quando eu observo meus pais brincando com os meus filhos, quando eu fiquei noivo, quando eu penso no meu relacionamento com meu namorado, a minha namorada, quando eu estou me curando de uma doença grave, quando eu estou apaixonado, quando eu me sinto feliz, quando eu sou promovido, quando eu engravidei e etc, 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 etc. Então, a gente percebe por essa pesquisa, é o que ela relata aqui, que muitas pessoas elas se sentem frágeis em momentos de extrema alegria. E a ideia que as pessoas foram relatando depois, e a própria autora fala sobre a sua experiência pessoal, é de que quando tem algo muito bom acontecendo, dá um medo gigantesco. Talvez o primeiro medo que surja em nós é de que isso acabe, é de que passe, né? E segundo, um medo do que pode vir a acontecer. E aí o que ela colocou é que a nossa mente, ela cria essas defesas, essas histórias de tragédia, e a gente fica ensaiando essas tragédias na cabeça, tentando controlar para que possíveis sofrimentos não venham a ocorrer e estragar o que a gente está vivendo. E aí eu dei ontem, né, no texto que eu escrevi, o meu exemplo. A coisa que eu mais amo fazer na minha vida é viajar. E os períodos que eu mais sofro na minha vida são períodos que eu estou em viagem. Porque eu tenho pavor, eu posso ir de avião que eu fico com medo de morrer, eu posso ir de ônibus que eu fico com medo de morrer, eu posso ir dirigindo que eu fico com medo de morrer, eu posso ir de jegue que eu vou ter medo de acontecer alguma coisa com jegue. E lendo esse livro, eu tive um insight fantástico, foi até um dia que eu fiquei bem emocionada, que é uma não permissão que a gente se dá pra gente não ser feliz, pra gente não aproveitar aquele momento. Então eu começo a pensar assim, eu vou viajar, que delícia. Ah, não, mas tem o avião. Nossa, 12 horas de avião, misericórdia. E a gente começa a pensar essas coisas assim, tentando controlar possíveis sofrimentos, que na verdade a gente não tem controle, cara. Quando você entra no avião, que controle que você tem de alguma coisa? Nenhum. Não tem controle de nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer, você estando estressado ou você não estando estressada. Um outro exemplo é seu marido, sua mulher, tá carinhoso demais, tá naquela fase maravilhosa e você pensa assim, ai, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vem uma briga, uma confusão. É como se o nosso corpo e a nossa mente já nos preparassem, porque tá bom demais, vai piorar daqui a pouco.
Entra aí também uma crença de não merecimento de viver momentos bacanas e legais, né? Eu preciso criar na minha mente que vai vir a tragédia logo depois, porque com coisa ruim, com a tragédia, com problema, eu já estou acostumada. Eu não estou acostumada é com coisa boa. É triste, né? Porque o que acontece? A gente acaba não aproveitando o momento que a gente está vivendo. Na maioria das vezes, nas inúmeras viagens que eu fiz, eu tô aqui viva para contar a história. Então, na grande maioria das vezes, as tragédias acontecem só dentro da nossa cabeça. Enquanto elas estão lá acontecendo, você está se privando de ser feliz. Eu vou colocar aqui no finalzinho desse vídeo para vocês. Eu fiz uma viagem agora em março, foi a primeira vez que a minha filha mais nova andou de avião. Eu vou colocar aqui no final a alegria dela. Vocês vão perceber a alegria dela, porque ela estava fora dessa mente que fica imaginando o caos. Eu estava sentado do lado dela, quase morrendo de desespero de alguma coisa acontecer. Que não aconteceu. O que aconteceu só dentro da minha cabeça e eu acabei não desfrutando, não aproveitando aquele momento ali. Qual a saída para isso? Foi o que eu prometi que eu ia trazer hoje no vídeo, né? A saída que ela coloca aqui é a prática da gratidão. Olha que lindo, né? Sempre a gratidão como uma saída. Olha só. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e abraçar a experiência, porque tem gente que consegue, né? Que aprende, simplesmente se rende à alegria e abraça a experiência que está vivendo. Mesmo eles não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Pode ser que venha aquele medinho mesmo de subir no avião, pode ser que venha aquele medinho mesmo da fase linda do namoro acabar, pode ser que venha, mas a ideia é quem comanda quem, né? Quem comanda quem? Olha o que ela colocou. O que eu descobri na pesquisa foi que é a natureza dessa lembrança que faz toda a diferença. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de que somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. Então, para as pessoas que conseguem abraçar e viver a experiência daquele momento, do aqui e do agora, quando vem aquele medinho, elas inspiram, expiram, se acalmam e falam, nossa, gratidão. E aí elas começam a agradecer pelas coisas boas que estão acontecendo e elas se conectam com o melhor. Quem não dá conta de se permitir ser feliz, de se permitir viver momentos de alegria, o que essa pessoa faz? Quando vem o medinho, ela alimenta. Isso vai virando um medão, vai virando um desespero. E muitas vezes pode virar uma condição sua, assim, de todas as vezes que você for fazer uma viagem, você ficar apavorado e as coisas não fluírem e você deixar tocar o terror em todo mundo. Então é preciso olhar. É preciso olhar para essas questões. Gente, eu sei que pode ser que eu esteja convidando vocês a refletirem sobre pontos que vocês nunca pensaram e de formas que vocês nunca pensaram. Saiba que isso também está acontecendo comigo. Especialmente nesse escudo de hoje. Amanhã eu vou dar o terceiro escudo para a gente ir finalizando esse assunto, mas a gente precisa se abrir para essas novas reflexões, porque se com o conteúdo que a gente tem, a gente não está se transformando, a gente precisa buscar coisas novas, né? Porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos resultados na nossa vida se a gente continuar buscando as mesmas coisas. Olha só que bacana, ela dá 3 dicas para a gente romper esse escudo, essa armadura, essa defesa, esse medo de sofrer da alegria como um mau presságio. Primeiro, a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. Às vezes a gente quer, né, curar a AIDS na África. Tem alguém aí do seu lado te esperando o seu olhar para viver aquele momento ali, né?
Às vezes a gente fica esperando o extraordinário demais e estamos perdendo oportunidades de ser feliz, de sermos felizes com pequenas coisas. Olhar para isso, agradecer, que é a segunda dica. Seja grato pelo que tem, seja grato pelo que você vive. Olha só que interessante isso. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo, a resposta era sempre a mesma. Não considere que você tem algo banal e corriqueiro. Celebre o que você tem. Pessoas que sobreviveram a grandes tragédias, a grandes doenças. É a dica delas pra gente. Celebre o que você já tem. Porque pessoas que passaram por isso aqui, de não ter mais a vida, elas celebram cada coisa. Será que nós precisamos viver uma experiência dessa para sermos gratos? E a terceira dica, não desperdice alegria. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. É inútil. Sabe por quê? Porque a gente se prepara e nunca acontece, né? A gente fica desperdiçando a oportunidade de ser feliz. E quando acontecer, cara, quando as grandes dores nos alcançarem, a gente vai precisar viver isso. Não vai ter como fugir, não vai ter como controlar. Viver a alegria do momento presente é abrir mão do controle. Louco isso, né? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu digo que para mim esse conteúdo de hoje está fazendo muito sentido e eu tenho refletido muito sobre as minhas próprias questões. Eu comento com os despertos, às vezes, que os nossos despertos são os membros do nosso grupo terapêutico online, né, Desperte Sua Essência, que essa gravação desses vídeos é um momento quase terapêutico para mim. E desde já eu agradeço a vocês que os assistem para que eu possa ajudar no seu processo enquanto eu vivencio o meu. Um beijo, fiquem bem.